Olá, vamos iniciar a parte final, a conclusão do assunto Reforma Protestante. Eu só gostaria de fazer um adendo antes de começar, porque nós iniciamos essa aula em um formato diferente. Foram vídeos escalonados, mas nós agora estamos utilizando a plataforma do YouTube para a conclusão do assunto. Então, vamos sintetizar rapidamente a primeira parte para que a gente possa então fazer a nossa conclusão. A Reforma Protestante, ela surgiu como uma grande revolta contra as práticas pelas quais a Igreja Católica estava lançando mão para angariar fundos. Mas antes que a Reforma ela tivesse o seu pontapé inicial dado por Martinho Lutero na Alemanha, é importante a gente falar da existência dos pré-reformadores. Esses pré-reformadores foram dois, essencialmente. O primeiro, o catedrático John Wycliffe, um inglês formado na Universidade de Oxford, que traduziu a Bíblia para o inglês e que criticava de forma bastante contundente o luxo, a riqueza e a ostentação da Igreja Católica. Depois nós vamos ter um outro catedrático, um professor tcheco chamado John Hus. John Hus foi preso e condenado a morrer na fogueira, porque defendia princípios também que atacavam frontalmente a imoralidade pela qual a Igreja Católica estava envolvida e completamente mergulhada. Aí nós vamos chegar em Martinho Lutero, que foi o principal tópico da nossa aula passada. Martinho Lutero foi o principal reformador. A reforma de Lutero ela vai acontecer já no século XVI. É importante que a gente frise o que nós já falamos na parte anterior, que Lutero ficou bastante chocado em uma viagem que ele fez da Alemanha para a Santa Sé. O que Lutero viu na Santa Sé que o deixou bastante chocado? Ele viu a sua igreja completamente divorciada dos princípios que a igreja pregava. Que princípios eram esses? Humildade, conforto às almas. E o que ele viu foi o seguinte: a igreja completamente mergulhada no caos e na imoralidade. Ele viu muito luxo. Ele chegou a ver venda de indulgências em praça pública. Conseguiu observar uma coisa até então inédita: os padres vendendo em bancas, fazendo bancas comerciais, vendendo relíquias sagradas, entre aspas, vendendo pedaços de manto velho, dizendo que foi o manto que a Virgem Maria utilizou, vendendo pregos, dizendo que eram pregos que foram utilizados na crucificação de Jesus, pedaços de madeira, dizendo que eram pedaços da cruz que crucificou o nosso Senhor, vendendo ossos de jumento, dizendo que aquele osso pertencia ao jumentinho que Jesus Cristo montou. Então, gente, uma série de imoralidades que Lutero olhou e aquilo ali revirou literalmente o estômago do grande reformador católico. Dizem atualmente que a cada minuto nasce um otário no mundo. Eu acho que nasce um otário no mundo hoje, nascia antes e ainda vai nascer durante muito tempo. Então, isso estimulou bastante Lutero a se revoltar contra as práticas nefastas da Igreja Católica. E como eu falei para vocês, a reforma ela não surgiu de fora para dentro, ela surgiu de dentro para fora. Foi uma grande implosão, porque Martinho Lutero era um membro da Igreja. E apesar de ser da Igreja, ele não concordava com aquilo que estava acontecendo. Tá? Então, Lutero ele começa a sua pregação, ele começa a dar voz à sua revolta contra essas práticas no ato de pregar 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. Essas 95 teses eram 95 contestações de Lutero contra as práticas imorais da igreja naquela época. Lutero criou todo um arcabouço doutrinário para reformular a igreja. Esse arcabouço doutrinário que ele criou dizia o seguinte, que a justificação das pessoas se dava pela fé, não pelas obras. Ele dizia, até as pessoas ruins praticam boas obras, então a pessoa só consegue a salvação se for uma pessoa que tenha fé. A justificação se dá pela fé. Outra coisa que Lutero decretou também na sua doutrina, o sacerdócio universal. O que era o sacerdócio universal? Lutero traduziu a Bíblia do latim para o alemão. Então ele dizia, qualquer pessoa é apta para ler a Bíblia, para fazer a sua interpretação e para poder caminhar no caminho reto dos ensinamentos do nosso Senhor. Lutero também
negou a infalibilidade da Igreja e a infalibilidade do Papa. Ele negou que o Papa era infalível. O Papa, segundo a doutrina luterana, é um ser comum como qualquer outro, sujeito a pecar também, e cabe a ele pedir desculpa pelos seus pecados. Lutero condenou também a abolição dos sacramentos, preservando apenas dois, o batismo e a Eucaristia. Condenou o culto aos santos e o culto à Virgem Maria. E também condenou fortemente a prática do celibato. Na doutrina luterana, o celibato estava acabado. O celibato é aquela doutrina que não permite que os membros da igreja se casem. Então Lutero batia fortemente contra isso. Eu quero falar para vocês aqui também sobre a origem do nome protestante. A origem do nome protestante se dá através de uma atitude do imperador alemão Carlos V. Carlos V proíbe nos principados alemães que a doutrina luterana ela seja aceita pelas pessoas. Ele proíbe a doutrina luterana. A partir desse momento, os príncipes alemães protestam contra essa medida do imperador. Daí vem o nome de protestante. Então, diante de todo esse cenário, diante de todo esse caos, eu falei para vocês na aula passada que o Papa deu um ultimato a Lutero. Que Lutero se retratasse, que ele fosse em praça pública e pedisse desculpas pelo ataque que ele estava fazendo à igreja. E falei também para vocês qual foi a atitude de Lutero. Lutero pegou o edito papal, rasgou, tocou fogo em praça pública. Isso tornou a situação extremamente perigosa para ele. Ele foi condenado, foi excomungado pela igreja e foi condenado à morte. Então Lutero teve apenas a alternativa de se refugiar em um local onde ele tivesse apoio. E os príncipes alemães, nesse momento, deram apoio a Lutero. Lutero se refugiou no castelo do Conde da Saxônia, que era um dos príncipes alemães. Esses príncipes alemães, quando abraçaram a doutrina luterana, eles não estavam fazendo isso por uma questão de fé, mas por uma questão de oportunismo, porque eles estavam de olho nas terras da igreja. Então, a partir desse momento, Lutero aproveitou essa oportunidade, que foi a única que ele teve de escapar, se refugiou no castelo do Duque da Saxônia e lá ele traduz a Bíblia do latim para o alemão. Coincide que nesse momento a imprensa está sendo criada, a imprensa foi inventada. E a primeira obra impressa na oficina de Johann Gutenberg, o inventor da imprensa, a primeira obra que ele imprimiu, que ele publicou, foi justamente a Bíblia. Já a Bíblia traduzida do latim para o alemão. Isso se espalhou feito rastilho de pólvora. E a reforma não ficou circunscrita apenas aos territórios alemães. Negativo. Quando houve essa grande difusão, houve outros reformadores que abraçaram as teses de Lutero. Eu vou falar aqui agora de um francês chamado João Calvino. João Calvino abraçou as teses luteranas. Ele, como Lutero, acreditava que a salvação se dava pela fé. Mas Calvino discordava de Lutero quanto às pessoas que fossem ser salvas. Calvino acreditava e pregava a doutrina da predestinação. Segundo ele, Deus já tinha feito o mundo com os predestinados, com aqueles que iriam ser salvos e aqueles que estavam condenados à danação eterna. E Calvino pregou, apesar do governo francês não aceitar que a doutrina protestante ela acontecesse na França, Calvino enfrentou o governo francês e começou a difundir o protestantismo na França. Ele foi caçado também para ser punido, mas se refugiou na Suíça, na cidade de Genebra. Lá ele se tornou uma pessoa extremamente importante politicamente e lá ele conseguiu implantar a sua reforma. A reforma de Calvino previa a salvação através da fé, mas também pela predestinação. Tudo isso combinado com um procedimento puro, daquilo que ele considerava puro pelo povo, como não beber, não participar de festas, se vestir decentemente. Então Calvino acabou pregando, acabou levando também a reforma protestante para a Suíça. Fugindo da França, levou para a Suíça. Na Inglaterra aconteceu a reforma também, mas lá por meios mundanos. A Inglaterra nessa época era governada por um rei chamado
Henrique VIII. Henrique VIII queria se separar da sua rainha, a rainha Catarina de Aragão. Então ele queria que o Papa fizesse esse divórcio, até porque nessa altura ele já se encontrava mantendo relações ilícitas com uma cortesã. Então ele queria se separar e alegou para isso que Catarina de Aragão era incapaz de lhe conceder um herdeiro homem. Logicamente que o Papa não concordou com essa falta de vergonha e resolveu não fazer divórcio nenhum do rei Henrique VIII. Mas na verdade isso foi um artifício utilizado por Henrique VIII, porque na verdade ele já se encontrava bastante incomodado pelos tributos que a igreja cobrava e também já olhava de forma muito cobiçosa a quantidade de terras que a igreja católica tinha na Inglaterra. Então Henrique VIII acabou se divorciando com juízes e não com autorização do Papa, e o parlamento inglês, que estava mancomunado com o rei, concedeu a ele nesse momento o chamado Ato da Supremacia. Por esse ato da supremacia, Henrique VIII se tornou o líder da Igreja Católica na Inglaterra. Confiscou as terras da igreja, uma parte ele vendeu, outra parte ele presenteou, tanto aos burgueses quanto aos nobres que o apoiaram nessa iniciativa. Nesse enquadramento todo, no meio de toda essa confusão e do avanço do protestantismo pela Europa, a igreja, a própria Igreja Católica, vai fazer a sua reforma, que é chamada por muitos de contra-reforma. Ou seja, será uma reação da Igreja Católica contra o avanço imensurável da reforma por todo o continente europeu. A primeira medida que a Igreja Católica vai tomar vai ser a reafirmação do poder papal. Importante dizer que esse movimento de contra-reforma ele se inicia em 1545 com o Papa Paulo III. Paulo III convoca o Concílio de Trento. Através do Concílio de Trento, que é uma reunião da alta cúpula da Igreja, eles começam a tomar medidas para frear o avanço da reforma por todo o continente europeu. Uma outra medida do Concílio de Trento vai ser também manter os 7 sacramentos que foram abolidos por Lutero. Outra medida da Contra-Reforma, a proibição do casamento de padres e de freiras. Eles continuam mantendo o celibato. O Concílio de Trento também vai criar seminários para dar formação para novos padres. Vai criar também o Index Prohibitorium. O Index Prohibitorium era a proibição de certos livros que os católicos consideravam que as pessoas não deveriam ler. Eram considerados livros malditos. Muitos desses livros foram queimados em fogueiras. E também o Concílio de Trento vai reorganizar a Inquisição através do Tribunal do Santo Ofício, que passou a caçar hereges e queimar em praça pública as pessoas que não se arrependessem dos seus pecados, ou as pessoas que fossem acusadas de bruxaria e de cometerem heresias. Junto com essa grande reação da Contra-Reforma, nós vamos ver também a criação de uma ordem religiosa que primordialmente trabalhou bastante pesado para que essa Contra-Reforma, ou seja, para que essa reforma religiosa católica ela se concretizasse. Foi a fundação da Companhia de Jesus, ou dos Jesuítas, fundada pelo ex-militar espanhol Inácio de Loyola. Inácio de Loyola fundou uma ordem religiosa muito parecida com organizações militares, fortemente centrada na hierarquia e na disciplina. Os jesuítas ficaram encarregados de pregar a fé católica na Europa, ficaram encarregados de pregar a fé católica nas Américas, na África e na Ásia. E criaram muitos colégios, inclusive aqui no Brasil também. Bom, nós chegamos à conclusão vendo que a reforma ela foi algo positivo, inclusive para a Igreja Católica. Vimos que foi uma ruptura muito traumática, trouxe muito trauma, mas também precisava ser feita por conta das práticas imorais em que a igreja estava afundando. Nós vamos ver que a igreja ainda continuou por um longo tempo, através da sua Contra-Reforma, praticando atos horrorosos. Mas isso aí já é uma outra história que nós vamos tratar em uma outra aula. Nós chegamos assim ao fim dessa exposição, espero que vocês tenham entendido e que façam uma boa reflexão sobre essa aula ministrada. A todos vocês, um grande abraço.